E segundo a psicologia, a culpa é baseada na frustração. E eu sempre tenho falado na GC que nós não podemos seguir a Deus ou viver de acordo com o que sentimos. Se é um sentimento, parte do que você sente. Então, se você sente culpa e você vai para esse sentimento de culpa, você pode ser levado por um caminho de destruição, por um caminho de opressão, ou por uma ansiedade, ou depressão, enfim, vai gerar um efeito. Mas o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês essa manhã é que você precisa encontrar o culpado. Como que você faz isso? Na maioria das vezes, absolutamente tudo que acontece de negativo, seja na sua própria vida ou seja na vida de alguém que faz parte do seu relacionamento diário, se acontecer algo ruim, você vai fazer o quê? Terceirizar a culpa. Nós somos especialistas em procurar um culpado. E nós vemos isso na prática, mas não assumimos. Algo deu errado, a culpa foi de fulano que me ajudou. Não consegui emprego, a culpa foi da empresa que não quis me contratar. O casamento está ruim, a culpa é do meu cônjuge que não presta, é ele que não muda. Então sempre nós iremos procurar uma justificativa para a situação que a gente está vivendo. E isso é basicamente um ponto inicial para a gente se precipitar no abismo ainda maior. Então, o que eu preciso falar é que a questão principal para você encontrar esse culpado é você assumindo as suas responsabilidades. Faz a análise, veja o que você precisa mudar, e aí você vai entender que a culpa é tua. Olha que lindo, mas amanhã assim, é um ótimo bom dia, né? Para despertar o seu sono, para ninguém ficar assim na mensagem, ó, a culpa é tua. Literalmente, o texto que a gente acabou de ler vai iniciar assim: portanto, vigie. É para quem vigiar? Tá falando ali de um contexto que o ladrão entra e rouba a casa. Mas não fala para o ladrão vigiar. Não colocar a culpa no ladrão. Se o dono da casa soubesse, o versículo fala assim, o que a gente leu, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ou seja, a responsabilidade para a casa não ser roubada não é do ladrão. Só que linda, a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia poderia falar: se ele não fosse ladrão, você não seria roubado. Se não existisse gente ruim, você não ia se ferrar, você não ia ter. Não, a responsabilidade é do dono da casa. É o dono da casa que precisa se posicionar e vigiar para que a casa não fosse ali acometida por um assalto. Se o dono da casa, mais com a questão, na grande maioria das vezes, essa culpa vai ser nossa. Onde acontece, trazendo para uma realidade de hoje, se alguém rouba, minha casa está repreendida em nome de Jesus. Mas se fosse um caso, a gente vai falar o quê? Bairro perigoso, que porcaria, não tem segurança. E agora, o que eu vou fazer? E a gente sabe que na prática é assim, porque Porto Seguro não tem essas violências todas, mas é perigoso em alguns bairros. Mas a gente vai fazer o quê? Botar a culpa em todo mundo. Mas a gente bota uma grade reforçada na porta, o ladrão não vai entrar. Para quem tem os muros e só dá uns pitbull lá dentro, o ladrão vai entrar, não é? Então sempre nós teremos a responsabilidade de nos anteciparmos referente ao problema. E a Bíblia cobra da gente. E eu tenho falado isso principalmente referente à mulher. A mulher dentro de casa, no sentido casamento, ela tem um peso maior de manter a ordem dentro de casa. É mesmo. Ela tem uma responsabilidade maior. A Bíblia fala que a mulher sabe que edifica. A Bíblia não fala que o homem tem que edificar, é a mulher que tem que edificar. E por que cobra isso da gente? Porque o Senhor nos deu uma capacidade maior de conhecimento. O homem é a cabeça. Mas inclusive eu ouvi o pastor esse dia falar: vai, mulher é o pescoço, porque a direção que dá. Se o homem ele toma uma decisão que a mulher não concorda, no primeiro momento vai até dar conta ali, mas se ela tiver sabedoria e estratégia, ela vai conseguir convencer ele de uma forma que não vai gerar um encrenca, uma confusão, pelo amor de Deus. Mas trazendo aqui para a mensagem que sempre Deus vai cobrar de quem ele deu a capacidade para se antecipar referente a um problema ou um questionamento, seja lá qual for. Então, o problema não é o cenário que você está. O problema não é a igreja que você está. O problema não é o casamento que você está. Não é o seu cônjuge, não é seu filho.
sei que tem que fazer diferente. Ah, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Ei, se o dono da casa soubesse, ele ia viajar, ele ia vigiar e não ia acontecer o roubo. Então a responsabilidade para a maioria das coisas que está ruim na nossa vida é nossa. Deus deu a capacidade, Deus dá a estratégia, Deus dá a força, Deus dá a nossa energia, Deus dá o Espírito dele. A gente não faz por quê? A gente olha para a nossa realidade e fala assim, eu não sou capaz, eu não posso, é o outro que tem que fazer por mim. E nisso a gente cria um círculo viciante e nós não nos levantamos literalmente para fazer nada. É assim, ó, se o outro não fazer, já era. Não dá. Mas a gente prefere sempre falar assim, se eu soubesse que seria assim, eu teria feito diferente. O pessoal da Rosão, uma pena que de manhã não tem muito solteirão, não, que eu gosto de falar deles. Se eu soubesse, não, vamos casar. Se eu soubesse que eu sou atribulada assim, eu não teria casado, eu não teria arrumado. Mas não é uma questão de se você soubesse, você faria diferente. A questão é que a gente quer saber detalhe demais para se antecipar. Nós já sabemos o suficiente para nos posicionar. Deus já nos deu visão suficiente para a gente saber até onde a gente tem que mudar, aonde nós temos que mudar. Nós sabemos o suficiente para começar a agir. O negócio é que eu e você só quer agir quando vê o cenário pronto. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é nem questão de ser cristão, não. É quem confia em Deus, quem crê em Deus, não vive pelo cenário que vê. Tem que aprender a viver por fé. A fé não é só para crente. A fé não é só para quem está na igreja todo dia. A fé é para todo mundo. Você vai começar comigo, eu achei que pecar. A pessoa tem uma fé que o impossível acontece, se move. Então, para viver em Cristo é necessário essa fé no sobrenatural, que é para quê? Para você se posicionar mesmo que o cenário não esteja propício. É para você mudar mesmo que nada esteja acontecendo. Ah, mas fulano não mudou, agora ninguém faz a tripulação. Ah, mas no trabalho todo mundo é assim, sabe? A mudança vai partir de você. Mas onde entra a culpa? A culpa é que quando a gente se coloca num cenário que você vê que você poderia ter feito algo diferente, mas você não fez, você vai se sentir culpado por não ter feito. E aí você dá o caso como perdido. E acontece muito isso para pessoas espirituais, tipo em questão de oração. Ai, amanhã eu vou começar uma vida de oração, amanhã eu vou começar a vida toda, amanhã eu vou fazer um jejum, amanhã eu vou não sei o quê. Amanhã. Aí você agora de manhã, uma preguiça retada, uma fome retada aí. Um desânimo. Ai, hoje eu não vou fazer não, deixa pra depois. E nisso vira uma procrastinação, porque todo dia tem amanhã. Ai, toda manhã você está começando, mas na verdade não começou nada. E começa aquela culpa, Senhor, eu deveria estar te buscando mais, eu deveria estar me derramando mais, eu deveria estar posicionado como sei o quê, eu deveria isso, eu deveria, mas você não fez nada. E essa culpa começa a te afastar de Deus, em vez de te aproximar, te afasta. Aí começa um processo de ou destruição ou despertamento, porque nesse intervalo, você decide se você desperta, toma vergonha na cara e começa a fazer, ou se você se entrega de vez, como eu ouvi no último dia dessa semana. Ah, eu sinto que Deus não me quer ver, porque eu já tentei tanto e não consigo me firmar, eu não consigo buscar mais, eu não consigo isso, então Deus não me ama, então a gente começa a procurar desculpas e terceirizar a culpa que é nossa, porque se eu não estou fazendo, a culpa não é de fulano, de ciclano, a culpa é minha. Deus já me deu a capacidade de levantar e fazer. Então, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que eu tenho que me posicionar, eu sei que eu tenho que mudar dentro de casa, eu sei que eu tenho que mudar meu lado de chorar, eu sei que eu preciso abandonar algumas práticas, só que eu não faço. Eu não consigo. E eu não estou aqui apontando e falando que é fácil. Estou falando que você vai acordar amanhã e falar assim, a partir de hoje eu não faço mais isso. Ou a partir de hoje eu começo a me posicionar em tal área. Não tem que ser fácil, não. O mundo tem maquiado um evangelho de facilidades. Eu sempre falo que Jesus não é fofo. Ninguém vai conseguir, nem no sentido espiritual, nem no sentido vida mesmo, porque todo mundo, ou a maioria que trabalha lá fora, vem e lascou. Não é uma questão de você levanta de manhã, eita glória, hoje eu vou trabalhar, vou chegar aqui só acaba de cansar, mas aleluia.
Nem todo dia você vai ter essa alegria, não. Glorifica a Deus pelo seu trabalho, mas fica também cansado, esgotado, com vontade de deitar, não fica. Mas a questão é, por que a gente não se posiciona mesmo enxergando a realidade? Por que a gente não se levanta quando a gente vê que Deus já está nos cobrando, enviando pessoas para nos despertar? Até quando a gente vai esperar pelo próximo aquilo que tem nos matado e depende só de mim, de você? Aí entra aquela questão, o texto fala, se soubesse, se o dono da casa soubesse a hora, mas por não saber a hora exata em que o esforço fará sentido, eu prefiro não fazer nada. Eu tenho ouvido também de muitas pessoas questão de alinhamento. Ah, mas eu já fiz de tudo. Ai, mas eu já insisti tanto. Ai, mas eu já orei tanto. Mas eu já jejuei. Mas eu já busquei. Mas eu isso, eu aquilo. Então não vale mais a pena. E não sei o quê. É porque Deus é nosso empregado. Faz isso, Senhor. Vai ser agora e tal. Se Deus não fazer, eu já desisto. Porque Deus pensa que não. É continuidade. É coisa contínua. O nosso problema é que, por a gente não saber que hora que Deus vai fazer, como Ele vai fazer e através de quem Ele vai fazer, a gente prefere desistir. Porque o ser humano em si tem uma necessidade de estar no controle de tudo. Se você não sabe qual vai ser o processo, automaticamente você deduz que Deus não está no negócio. Mas quando foi que Deus disse? E você vai sentir, eu vou te revelar quando eu começar a fazer isso. Deus chega e só fala assim, ó, eu vou fazer na tua vida, eu vou te levantar, eu vou abrir porta, eu vou restaurar. Deus libera a promessa. Mas dificilmente Deus vai dar nem a data e nem como vai ser. Porque daí a gente começa a gerar uma expectativa como se dependesse de nós, não depende de nós, é Ele. Quanto mais sinais se tornam possível, mais a glória de Deus se manifesta. Quanto mais se torna uma necessidade tão grande que você olha e fala, agora ferrou. Não dá mais. Você está ali na beiradinha do abismo, assim, ó. Acabou. Acabou.
que nos dias de Jesus vir vai ser como nos dias de Noé. O povo está tudo disperso. Hoje em dia está o mesmo movimento. A gente está aqui dando doido pregando a palavra, anunciando o Evangelho. Nós estamos falando do amor de Cristo. O movimento do Espírito Santo segue no meio de nós. Sinais e maravilhas continuam sendo operados. Aqui dentro nos tribos, mas também lá fora, porque o Senhor se manifesta onde Ele quer, da forma que Ele quer. As pessoas veem, recebem isso, mas infelizmente nem todos querem. No momento do milagre, no momento de receber, é muito fácil. E é muito fácil também pessoas que estão no mundo. Eu falo isso na prática porque quase todo dia eu converso com pessoas que se afastaram e ficam, mas eu não consigo, porque tem um bloqueio. Mas eu não me preparar para vir. Mas não sei o que. São muitas desculpas. E desculpas é tipo algo que a pessoa procura para acobertar a culpa que ela sente, porque ela sabe que a culpa é dela. Ela sabe que não depende mais de Deus chamar, porque Deus já tem insistido, batido na porta. Depende dela se levantar e falar, agora eu vou fazer diferente. E eu não estou falando só no contexto de ficar lá fora, não, porque tem muita gente que veio aqui na frente, levantou a mão, reconheceu Jesus, está dentro da casa de todo mundo, mas ainda se está lá fora. Por quê? Porque o seu físico está aqui, mas o seu coração já não é mais como nos primeiros dias. Seu coração já não queima como antes. O seu desejo pela presença já não é o mesmo. E aí você se sente culpado. Por quê? Por que a culpa vem com tanta força e às vezes derruba a gente? Porque nós olhamos e pensamos assim, Deus depende de mim para me encher. Deus depende de mim para cumprir. E como a irmã falou com você disse que Deus não precisa da nossa ajuda. E eu tenho vivido isso na prática, que Deus não faz na medida que eu busco. Deus não opera baseado no quanto eu faço. Ele só precisa de uma coisa, um coração
ele tenta mesmo derrubar quem está posicionado fazendo aquilo que Deus quer. E na maioria das vezes, quando a gente fica tanto apontando de vai, sou capeta, vou satanás, não sei o quê, é porque ele está procurando culpado, porque ele não está fazendo porcaria nenhuma. Tu acha que ele vai perder tempo comigo se eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Pelo amor de Deus, você tem mais o que fazer. Isso não é uma defesa, tá? É a realidade, gente. Nós precisamos nos analisar. Não deixe em nenhum momento fala que é o Satanás que viu o ladrão, não. É o quê? É você que tem que vigiar. Jesus vai vir assim, ó. Aí você vai olhar para ele. Eu deveria ter feito. Vai ser um momento que a culpa não vai resolver mais nada. A culpa que vai destruir e vai despertar, porque foi tarde demais. Logo em seguida que Deus fala isso, minha parábola das 10 vezes. Aí fala que à meia-noite, nós estamos na meia-noite agora. Jesus está gritando e ele está falando assim, meu noivo. Só que a gente está esperando bater na porta. Ele, meu filho, pelo amor de Deus, espera, o noivo já está gritando, eu estou chegando. Nós não queremos carregar as vasilhas para a noite de reserva. Mas a gente está mesmo se vitimizando. Ai, Jesus, é porque fulano não me ajuda, é porque o pastor não olha por mim, é porque o evangelista não me mandou mensagem, é porque a igreja ninguém, entrei na igreja e saí, ninguém olha na minha cara, não me deu no passo, Senhor. Ei, nós precisamos parar com isso. Negócio de crente que misericórdia. A culpa destruiu Judas, mas despertou Pedro. Enquanto a gente ficar terceirizando culpa, a gente só vai se ferrar mais, se afundar mais, cair mais. Enquanto eu não me levantar e não me posicionar, deu muito, filho. Não tem pra onde não. Aí depois, Deus não vai aceitar nossa justificativa. Senhor, eu não me levantei porque fulano era desse jeito e o Senhor viu que ele era pior do que eu. Deus vai falar assim, eu não tô nem aí. Minha cobrança é com você, eu confesso é com você. Com os outros nem aí. Depois. Então é sobre isso que a gente precisa despertar. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, último versículo que a gente leu. Você imagina a gente estar assim? Eu acho engraçado, crente. Jesus está voltando, aí você dá assim de boa, Jesus voltou. Mas você já pensou a quantidade de pessoas que todo dia Jesus volta para ela? Sem ter chegado no outro dia? O evangelista falou interessante. A menina nova, você acha que ela saiu de manhã e falou assim, chegou meu dia de ir para a glória. Pelo amor de Deus, quem espera? A morte todo mundo sabe, mas quem espera? Eu vou falar que ninguém vai morrer para morte, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, ninguém tem esse controle, a não ser Deus. Então, pessoas todos os dias têm encontrado Jesus sem precisar da grande vinda, daquele grande dia. E se cumpre literalmente o que isso diz. Ninguém sabe o dia nem a hora. Virar como ladrão, quando ninguém espera. A morte chega quando ninguém espera. Agora, para finalizar, Mateus, versículo 21, 28. E aí eu quero que você reflita. Qual dos dois filhos era assim? O que acham? Ó, Jesus foi importante, Jesus era fofo. Jesus vai mudar e atacar a pancada no povo. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Aí ele chegou no primeiro e disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ai, não vai não. Aí Jesus tinha que dar um exemplo logo de trabalhar. Porque Jesus disse assim, vai lá receber um dinheiro, vai lá receber uma presença, vai lá ser... Não, vai trabalhar. A gente chega na igreja e quer ficar aí, ó, com o mano só indo pra casa do irmão e olha pro irmão tá falando. Vai trabalhar, meu querido. Como se ouve muito aqui nessa igreja, é que não serve pra servir, não serve pra mais nada. Então é trabalhar. E não vou só de igreja, não, lá fora também. Que o pastor Paulo disse que quem não quer trabalhar, que não come. Então, meu Deus, já vai ser. Filho, vai trabalhar hoje na minha. E ele respondeu, não quero. Sinceridade, pelo amor de Jesus. Gente, vamos parar de mentir para Deus, porque Deus conhece nosso coração. O primeiro filho vai trabalhar. Não quero. Eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O que a gente faz? Filho,
se você é orgulhoso e fica, ai, depois eu vi, e falando que vem, não vem no cigarro, é mentira. Aí vem aqui. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ou seja, vai trabalhar na vinha. Aí ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi, esse aqui é eu e você. Eu vou, Jesus, agora eu não como, agora eu não quero na cara, não. Só que não vai. Aí eu imagino Jesus olhando assim e fala, você falou que vai só para terminar o problema da briga. Misericórdia. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Aí Jesus disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Eu não falei que Jesus é um fofo, ele só chega só para dar uma risadinha, mas não, meu filho, você é tão fofinho, olha aí quem que você está conseguindo. Você fala, você está no negócio de mentira, falando que vai ou não vai? Pois os piores que ninguém quer, os que a sociedade está pisando, está rejeitando, esses vão entrar no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque muitas vezes a pessoa já está mais no chão, está mais ferrada, está mais insuficiente. São essas pessoas que literalmente reconhecem diante de Deus que elas não estão valendo nada. Quando a gente está meio boca, eu sempre falo isso, a pessoa está no mundo, mas no meio, no fundo, não vou para festa, não faz nada de errado, não minto, não sei o quê. Esses são os terríveis, porque esses aqui é o segundo filho. Eu vou, Jesus, porque eu já não ponto, já não sei o quê. Aí Jesus fala o quê? Os publicanos e as prostitutas vão primeiro, porque os publicanos e as prostitutas têm mais facilidade de reconhecer as suas incapacidades. Porque já estão na mão, aí eu vou chegar diante de Deus e falar, ah, não, eu top aqui, ó. Não, já estão ruim, vou reconhecer que eu estou ruim, porque eles não estão com medo de um julgamento. A culpa deles não nos impede de se achegar a Deus. A nossa culpa nos impede. A nossa autossuficiência nos impede. Mas o Senhor não. E o que eu quero que você entenda, não é que você tem que fazer o impossível, e ai, agora o que eu vou fazer, e não sei o que. Por mais que você se sinta culpado, por mais que você tenha parado no meio do caminho, por mais que você tenha deixado de se posicionar naquilo que você precisa, por mais que talvez as consequências daquilo que você não fez tenham pesado sobre as suas costas. Você só se lembrar do que Deus estava fazendo quando Arão estava lá construindo o bezerro de ouro para aquele povo. Voltava lá tudo no pecado, ferrado, desobedecendo a Deus, Arão na frente, fazendo um bezerro lá para o povo adorar, esquecendo o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, enquanto ele estava lá embaixo, dando errado, Deus estava lá no monte, falando com Moisés, desenha como que vai ser as vestes do meu sumo sacerdote, daquele que vai ministrar no templo. Desenha como que vai ser as vestes da descendência dele. Talvez se Moisés já estivesse vendo o que Arão estava fazendo lá embaixo e falasse, o Senhor vai fazer um negócio desse? Você manda desenhar roupa de honra para a geração de um homem que está pecando contra o Senhor. O Senhor está preparando roupa de honra para aquele que está contra a sua palavra e sua vontade, para alguém que está fraco, que está desobedecendo, que está cedendo aquilo que tem ouvido de um povo. Mas o que eu preciso que você entenda nessa noite, nessa manhã, que é a noite, o que eu preciso que você entenda é que as nossas falhas não é uma novidade para Deus. A nossa incapacidade não é uma novidade para Deus. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas não é uma novidade para Deus. É a gente que se surpreende quando nós olhamos que deveria ter feito, eu achava, porque realmente, às vezes a gente fala com tanta fé, a partir de amanhã eu vou fazer diferente. Aí quando chega amanhã você não faz, até você mesmo se surpreende, poxa, eu achei que eu faria. Mas Deus não se surpreende. É uma incapacidade nossa, minha e sua, mas em nome do Senhor Jesus. Toda culpa, todo sentimento de culpa, todo sentimento de incapacidade, toda frustração, porque você acha